Algumas pessoas têm procurado cidadanias europeias. Às vezes da Espanha, às vezes da Itália, às vezes em Portugal, às vezes na Alemanha e por aí afora. E até mesmo na França, mesmo uma pessoa que conseguiu a cidadania francesa. Mas há uma mudança aqui na legislação portuguesa, uma atitude diferente que pode facilitar o direito à cidadania para brasileiros. E nós pedimos então aqui ao professor Wilson Bicário. Professor Wilson é professor de Direito Internacional com atuação em Portugal. Professor Wilson, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Heródoto, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Nova Brasil FM. Prazer falar com vocês. Igualmente. Professor, qual é a mudança, então, que pode facilitar esse acesso à cidadania portuguesa? Heródoto, a cidadania portuguesa, como você bem disse no começo, é uma das cidadanias mais buscadas hoje no mundo, principalmente por brasileiros, devido a ser porta de entrada na União Europeia. Então, é o que facilita muito. Em fevereiro, no dia 24 de fevereiro, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ele promulgou uma alteração da Lei da Nacionalidade que alterava a contagem do tempo que a pessoa que vai se beneficiar do requisito de ter feito a nacionalidade por anos. Ou seja, a pessoa pode viver em Portugal por 5 anos, legalmente, e a partir do 5º ano que ela mora em Portugal legalmente, ela pode buscar a cidadania portuguesa. O que ocorre é que, a partir dessa alteração de lei, essa contagem de tempo, ela se dá a partir da hora que a pessoa chegou em Portugal e fez a manifestação de interesse. Ou seja, que ela deu entrada nos documentos para manifestar o interesse. Aquele tempo entre a avaliação desses documentos e a validação do mesmo, que não era contabilizado e podia chegar até 2 anos, esse tempo foi eliminado. Então, hoje, os brasileiros que entraram ali em 2017, 2018, 2019, já podem, que deram entrada naquela época, já têm a contagem dos seus 5 anos, independente daquele período que ficaram esperando o documento. Isso é muito vantajoso, levado em conta que demora bastante, às vezes a questão burocrática ela acaba travando muito e dependendo cada vez mais de avaliações e de tempos. Agora, professor Wilson, e as pessoas que moram no Brasil e almejam ser cidadãos portugueses e entram com processo a partir do Brasil? Isso muda alguma coisa ou continua a mesma sintonia? Isso não teve impacto nessa alteração, mas teve impacto numa alteração do ano passado, do final do ano passado, que a partir de janeiro entrou em vigor uma grande vantagem que existe, que tende agora a diminuir muito tempo, que é que nós, que somos advogados em Portugal, temos a prerrogativa de fazer a validação dos documentos dos brasileiros. O que isso quer dizer? Até o final do ano, nós, advogados, podia ser brasileiros ou portugueses, nós recebíamos os documentos dos nossos clientes, fazíamos toda a parte documental e dávamos entrada nas conservatórias. E a conservatória levava ali a mesma coisa, pelo volume de trabalho, 1, 2, 3 anos para poder fazer a parte de análise documental. Essa parte hoje ela é suprimida. Nós, enquanto advogados, recebemos uma prerrogativa, recebemos uma vantagem, que é poder dar a validação desse documento e fazer a entrada de forma online, e recebemos uma contrapartida, um ônus, vamos dizer assim, que nós somos responsáveis pela guarda desses documentos por 10 anos. Então, nós, em tese, estamos suprindo uma lacuna que havia de tempo da conservatória. Hoje ficou muito mais fácil para dar entrada a partir do Brasil, se valendo de um advogado em Portugal. Agora, professor Wilson, às vezes temos noticiado aqui também que há muitas vezes manifestação de descontentamento dos portugueses legítimos de brasileiros em Portugal. Isso chega a se refletir na legislação? Quer dizer, às vezes é uma manifestação isolada, é verdade. Mas a impressão que passa pelo noticiário é que parece que os portugueses estão achando assim, chega de brasileiros por aqui, num sotaque alfacinhas. Bom, é interessante falar dessa forma, Heródoto, porque nós temos exatamente um mundo diferente disso na vida real.
Portugal é um país extremamente acessível e as pessoas são extremamente amáveis e receptivas. É lógico que num universo de 100%, você vai ter ali, de 100 pessoas, você vai ter uma parte de pessoas que às vezes tem isso, e até mais focado por discursos de partidos ou de questões partidárias de extrema-direita que tem se proliferado por toda a Europa, né? Mas o fato real, Portugal recebe bem os brasileiros, Portugal precisa da mão de obra de brasileiros, precisa muito da mão de obra. Portugal é um país já bem envelhecido e os jovens portugueses, pela qualificação que eles têm e por ter essa facilidade de União Europeia, acabam não ficando uma grande parte em Portugal e indo para fora do país. Então, Portugal precisa da mão de obra de brasileiro. O que ocorre muito, infelizmente, é recorrente, e nós precisamos tentar cada vez mais divulgar para que isso não aconteça, é brasileiro que vai de forma totalmente irregular para Portugal. Ou seja, ele vai como turista, mas ele vai sem se preparar, ele não tem documentos em Portugal, então ele chega em Portugal, ele fica à margem da lei, até que ele possa regularizar isso tudo, e isso leva tempo, já que você entrou de forma irregular, e acaba gerando esse mal-estar. Esse mal-estar porque aquele brasileiro que está ali, ele não coopera com a segurança social, ele não participa do desenvolvimento, mas acaba eventualmente se beneficiando ou fazendo uso do Sistema Nacional de Saúde. Então, acaba gerando um pouco de mal-estar numa classe muito pequena de Portugal, que isso é importante frisar. O que importa frisar muito Portugal é um país extremamente receptivo e, no geral, precisa da mão de obra brasileira. A gente eu falo por experiência própria, sou sempre muito bem recebido em qualquer lugar que eu vou aqui em Portugal. Professor Wilson, pela vivência que você tem em Portugal, o português brasileiro também tem o seu espaço, tem influenciado também o português de Portugal, a língua? Tem muito, principalmente entre os jovens. Entre os jovens e as crianças que falam e usam muito redes sociais, YouTube. Em termos de fabricação de conteúdo, nós brasileiros somos muito mais, não é que somos mais avançados, nós usamos muito mais essas mídias sociais e acabamos por produzir muito conteúdo que são consumidos por jovens e principalmente por crianças em Portugal. E isso afeta diretamente. Hoje nós temos o efeito contrário, que você tem muito português e portuguesa, criança e adolescente, falando o brasileiro. Isso é muito comum e é muito interessante ver essa troca, essa sinergia. Professor Wilson, você está em que cidade de Portugal? Eu moro na cidade de Cascais, num distrito chamado São Domingos de Rana, mas é em Cascais, aqui muito próximo a Lisboa. Ok. É um lugar é uma cidade litorânea e uma cidade extremamente agradável. Sem dúvida alguma. Quando a gente pega o comboio e vai até Cascais, é isso? Isso, pega o comboio em Lisboa, vem até Cascais, venha tomar um vinho. Muito obrigado, professor. Foi um prazer falar com você e com seus ouvintes. Um abraço e boa semana. Professor Wilson Vicari, professor de Direito Internacional, conversando um pouco conosco em relação, então, a tantos pedidos de cidadania portuguesa.